Desde os primórdios, a humanidade desafiou o impossível, mas nem todas as ideias brilhantes foram aceitas de imediato. Descubra a jornada de visionários que moldaram o futuro, enfrentando o ceticismo e a rejeição, para somente após muito tempo receberem o reconhecimento merecido. Em uma pequena ilha grega, sob o vasto céu estrelado, um homem ousou sonhar além dos limites do conhecido. Seu nome, Aristarco de Samos. Aristarco propôs uma teoria revolucionária. O Sol, uma estrela colossal, estava no centro do universo, e a Terra, junto com outros planetas, girava ao seu redor. Uma ideia audaciosa, invertendo completamente o entendimento celestial da época. Como muitos visionários, Aristarco enfrentou imensa resistência. Seus contemporâneos, enraizados nas tradições, ridicularizaram e rejeitaram suas teorias. O ceticismo era vasto, e sua voz, por muito tempo, permaneceu um eco solitário contra uma maré de doutrina já estabelecida. Embora em vida não tenha visto sua teoria aceita, o legado de Aristarco transcendia as eras. Séculos mais tarde, astrônomos como Copérnico e Galileu validaram e expandiram seu modelo heliocêntrico, estabelecendo-o como um pilar fundamental da astronomia moderna. Enquanto uns olhavam para o céu em busca de respostas, outros voltavam seus olhos para o invisível mundo dos micro-organismos. Em uma época onde a ciência começava a revelar os segredos da vida e da morte, um homem se levantava para enfrentar um inimigo tão antigo quanto a própria humanidade: a infecção. No auge da era vitoriana, uma revolução médica estava prestes a eclodir pelas mãos de um cirurgião inglês. Este é Joseph Lister, o pai da cirurgia antisséptica. Imagine uma sala de operações onde a limpeza era um conceito distante. Cirurgias realizadas sem o menor cuidado com a higiene, e a morte por infecção era mais temida do que a própria doença. Este era o sombrio cenário médico antes de Lister. Inspirado pelo trabalho de Pasteur sobre germes, Lister começou a aplicar uma solução de ácido carbólico nas feridas. As taxas de infecção caíram drasticamente, inaugurando uma nova era na medicina. Porém, a aceitação não foi imediata. Muitos médicos eram resistentes a mudar suas práticas. Lister continuou suas pesquisas, viajando e demonstrando sua técnica, lutando incansavelmente pelo reconhecimento do antisséptico. Finalmente, o brilho da verdade não pôde ser ignorado. À medida que mais cirurgiões adotavam suas técnicas, a taxa de mortalidade despencava. Lister não só revolucionou a medicina, como também salvou milhões de vidas com sua persistência e inovação. Hoje, ele é reverenciado como um herói da medicina e suas práticas são a base da cirurgia moderna. Do combate às infecções externas, mergulhamos agora no núcleo da vida, onde os segredos da hereditariedade e da variação biológica aguardam para serem desvendados. Adentramos o meio do século XX para encontrar Barbara McClintock, cuja genialidade e persistência revelariam as dinâmicas surpreendentes do DNA. Desde jovem, McClintock mostrava um talento excepcional para a ciência. No entanto, suas ideias inovadoras sobre a genética do milho e os genes saltadores encontraram uma resistência formidável. Em uma época de modelos científicos rígidos, suas teorias eram vistas como pouco convencionais e altamente controversas. McClintock dedicou-se ao estudo dos padrões de cor em grãos de milho, descobrindo que os genes não eram fixos, mas podiam mover-se e reorganizar-se dentro dos cromossomos. Esses transposons eram uma ideia revolucionária, implicando uma plasticidade genética nunca antes imaginada. Apesar das evidências claras, a comunidade científica recusou-se a aceitar suas descobertas. O isolamento profissional e pessoal foi intenso,
mas McClintock persistiu, confiante na veracidade e importância de seu trabalho. Decorreram décadas até que a magnitude de suas descobertas fosse reconhecida. Finalmente, em 1983, Barbara McClintock recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por seu trabalho revolucionário. Ela não apenas mudou a compreensão da genética, mas também pavimentou o caminho para inúmeras descobertas na biologia molecular e na genômica. Agora retrocedemos ao século XIX para encontrar Jon Snow e... Não estamos falando do Jon Snow da série Game of Thrones. Estamos nos referindo a um médico determinado e meticuloso, enfrentando uma das mais mortíferas epidemias de sua época. Em 1854, uma sombra mortal pairava sobre Londres. A cólera, uma doença implacável, espalhava-se pelas ruas. Um homem, no entanto, estava determinado a desvendar seu mistério: Jon Snow, o médico que se tornaria o pioneiro da epidemiologia moderna. A cidade estava assolada, com centenas caindo vítimas da terrível doença. A teoria predominante atribuía a culpa ao miasma, mas Snow, observador astuto, suspeitava de algo diferente. Ele acreditava que a resposta estava na água que as pessoas bebiam. Com uma abordagem meticulosa, Snow começou a mapear cada caso de cólera, sua localização e as fontes de água utilizadas. Seu estudo revelou um padrão surpreendente. A maioria das vítimas tinha consumido água de uma bomba específica na Broad Street. Ao levar suas descobertas às autoridades, Snow enfrentou ceticismo e escárnio. A ideia de que algo tão comum quanto água poderia ser o veículo de uma doença mortal era inconcebível para muitos. No entanto, determinado a salvar vidas, Snow não desistiu. Finalmente, as autoridades concordaram em remover a manivela da bomba de Broad Street, e como Snow previra, os casos de cólera diminuíram drasticamente. Anos mais tarde, suas teorias foram aceitas e validadas, estabelecendo o fundamento para a saúde pública moderna e a epidemiologia. Jon Snow, muitas vezes chamado de pai da epidemiologia, transformou a forma como entendemos e combatemos doenças contagiosas. Sua perseverança não apenas resolveu o enigma da cólera em Londres, mas também salvou incontáveis vidas em gerações futuras. Os visionários da história muitas vezes caminharam sozinhos, enfrentando a incredulidade e o escárnio. Mas suas ideias persistiram, provando que o progresso humano depende daqueles que ousam ver além do seu tempo.